Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Como vocês estão? Como vocês estão? Pós-feriado? Bem, Descansadas, pós-feriado, né? Descansadas. Todo mundo comeu bastante chocolate? Por favor, não? Parabéns. Obrigada. Deixem uma mensagem de parabéns Eu para estou Nossa um Senhora. ano mais velha. Socorro! Deu pra perceber aqui, ó, Cada ruguinha. dia mais... Que horror, noob, gente. A intimidade faz isso com as pessoas, tá? Intimidade, ó, uma É coisa uma- de louco. Mas eu te perdoo e deixo você fazer a sua blogueiragem em paz, tá bom? Licença, deixa eu fazer o meu minuto aqui, tá? Por favor. Vocês estão inscritas nesse canal? Vocês já sabem, né? Que agora é a hora de vocês conferirem, darem um check aí, se inscreverem, aperta aí, notifica, porque toda terça-feira estamos aqui às 8 horas com os nossos episódios na íntegra. Então, ó, não perde, tá? Comenta, conta pra gente o que vocês estão achando. Tudo o que vocês acham, as opiniões, né, amiga? São muito Sim. importantes pra gente saber se vocês estão curtindo o nosso podcast ou não, né? Claramente, afinal, vocês são um termômetro Exatamente. do nosso programa. Também estamos aonde? Nas redes sociais. Ela motiva com cortes. Então a gente seleciona as melhores partes do episódio na íntegra e a gente leva pra rede social pra vocês assistirem e pra vocês também atrair vocês pra cá, né, pro episódio inteiro, pra vocês escutarem a conversa completa com toda a sua essência, né, Núbia? Sim. Ah, vamos fazer um lembrete hoje dos nossos formulários? Por favor. Seguinte, se você quiser sentar aqui com esta dupla, trazer a sua história, se você quer trazer algo, se você tem uma história importante, se você quer falar sobre a importância da sua profissão, enfim, algo que você vivenciou, que você acredita que vai ajudar outras mulheres, se inscreva para estar aqui com a gente. Para você se inscrever, tem um formulário lá no link da nossa bio do Instagram. Vocês vão lá, clicam lá e lá vocês caprichem na resposta. Não economiza não, hein, Não senhora? economiza, coloca a sua história, porque a gente lê com muito carinho e a gente entra em contato com vocês, tá? Então você tem sim a chance, a oportunidade de sentar aqui com essas beldades. Dando Né, toda a amiga? importância do mundo pra essas duas figuras. Com essas duas loucas. Mas é isso. Falando em toda a importância do mundo, vamos falar sobre a nossa convidada de hoje. Ela é muito especial, ela é fonoaudióloga, mãe, empresária, e a gente vai ter um papo super legal com o tema Não romantize, não romantizar a sobrecarga da mulher. Vocês sentiram um peso? A gente tá precisando muito falar sobre isso nos dias atualmente, né? Então, com vocês, Cíntia! Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade. Obrigada. A gente não falou o sobrenome. É verdade, mas vamos falar. Mitu... Três vezes, sério, Mituuti. Mituuti! Estamos Arrasamos. precisando de uma fono. Ela mesma vai falar. Verdade. Já vai corrigir a gente aqui ao vivão. Melhore. É E isso. aí, você tá bem? Está pronta? Ótimo, obrigada. Estamos ansiosas pra ouvir a sua história. Tem tanta coisa boa que vai sair daqui, hein? Isso aí. Sim. Bora iniciar. Cíntia, conta um pouquinho da sua trajetória. Você sempre foi fono? Como começou essa história? Já há 17 anos, faz bastante tempo. Isso, Você eu me formei contou? há 17 anos, Aham. em Marília. Daí eu Aham. vim pra Jundiaí faz uns, sei lá, 15 anos, mais ou menos, 12 anos, por aí. Aí abri o meu consultório por aqui. E desde então tô por aqui. E o que te fez escolher a fonoaudiologia há 17 anos? Eu acho que sempre o que me motivou foi o cuidado com as pessoas. Então, eu busquei uma profissão nessa área, né, da biológicas. Porém, medicina era algo muito, sei lá, chocante para mim, talvez. Então, eu queria alguma coisa mais na área de humanas e me identifiquei com a fonoaudiologia dentro de um teste vocacional ali simples, porém, hoje é o que mais me motiva também, uma das coisas que mais me motiva na minha vida. Então, você tem uma clínica de fonoaudiologia aqui em Jundiaí. Sim, sim. Tem alguma especialidade ou você acaba atuando... Eu sou especialista em motricidade orofacial, porém eu atuo também em outras áreas e também em pacientes pós-AVC, né? Porque eu também tive um AVC, então por isso que eu tô atuando nessa área atualmente também. Legal. E a gente, né, você inclusive sugeriu esse tema, trazer esse tema, que você sofreu um AVC aos 39 anos, Sim. né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi toda essa... Veio realmente por uma sobrecarga? O que aconteceu? Assim, eu levava uma vida extremamente saudável. Quem me conhece sabe, assim, que era dieta rígida, rigorosa, atividade física diária.
tipo, 5 vezes por semana, era uma coisa assim de rotina mesmo, né? Eu tinha rotina no meu trabalho, uma vida assim, tranquila até que, né, Regrada. regrada, de certa forma. Porém, eu acho que muita coisa, né, a gente vai somando e achando que dá conta de tudo. Uma plena segunda-feira, né, depois de um final de semana de descanso, é cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de consultório. E aí eu estava com um apartamento em obra, trabalhei nesse dia também. Aí à noite eu estava na academia, comecei a me sentir um pouquinho mal, tontura, náusea. E aí, de repente, eu estava fazendo um AVC. Fui para o hospital e de lá fiquei internada 7 dias. Caraca, e quais foram os sintomas que você Aham. comentou? Eu fiquei com tontura, né, uma sensação de cansaço extremo, assim, vontade de deitar mesmo, de dormir. E aí, de repente, meu lado esquerdo paralisou. Aí não conseguia mais andar, comecei a babar, né, não Isso conseguia na segurar as academia coisas na mesmo. academia. Caramba, é muito rápido, né? Sim, em muito instantâneo. Eu fui andar e caí, foi algo muito repentino mesmo. E faz quanto tempo o Hoje AVC? faz 10 meses. 10 meses. 10 Nossa, é bem meses. É, recente. É bem recente. ainda tô lutando contra as sequelas. E quais que foram as sequelas que você teve? Bom, dentro da área da fonoaudiologia eu tive disartria, né, que é a Aham. fala mais lentificada. Eu tive uma hemiparesia no lado esquerdo do corpo inteiro, então o meu lado Uhum. do corpo, do rosto até o pé, semi-paralisado, ficou semi-paralisado. E eu também tenho, espasticidade, né, que é a contração involuntária dos músculos, e hiperestesia também, que é uma sensação de formigamento, queimação, que a gente chama de dor neuropática. E você acredita que esse AVC ele aconteceu por causa de um estresse, enfim, de às vezes não ter parado? Você teve algum motivo específico ou não? Eu busquei muito com os médicos, né, passei Uhum. por vários especialistas, 300 exames, Uhum. e ninguém achou nada, né. O que encontrou é que eu tive realmente um pico de pressão alta e provavelmente causado por estresse e sobrecarga, né, então por isso que eu fiz um AVC, né, porque na verdade a pressão nem estava tão alta assim no momento, estava 18/12, e vários médicos, inclusive colegas meus falam: "Não justifica ter 18, né, muita gente passa aí com 24, né, por 10 e não acontece nada", Uhum. né, e Uhum. eu com 18, né, 18/12 fiz um AVC, e hemorrágico ainda, que é o mais grave de todos. Nossa. E a incidência de AVC em pessoas jovens, ela tem crescido, né, ultimamente. Sim, Como sim. que você vê essa questão? Porque acredito que depois que você também sofreu o AVC, né, fez o AVC, como você diz, você imergiu também nesse assunto, né, e Sim. pôde ver várias realidades. Isso tem sido uma realidade mesmo? Sim, sim. Inclusive existem estudos, né, em andamento ainda para tentar identificar as possíveis causas. Há muita especulação em relação à questão de vacinas e tudo mais, mas não há nada comprovado, pelo menos que eu tenha lido, né, nos artigos que são Tipo da padronizados, né, Covid? e confiáveis, né, porque existe muita Hum. especulação de internet e tudo mais, né, e muita gente me perguntou se foi por conta de vacina e Uhum. tal. Uhum. Mas, atualmente eu trabalho com um grupo grande de pessoas lá no meu Instagram e realmente muita gente jovem, muita gente que estava fazendo atividade física, inclusive porque no momento da atividade física aumenta-se a pressão arterial, né, e pode ser que aconteça um AVC se você tiver alguma predisposição, né. Então, realmente eu tive uma procura muito grande de pessoas jovens, inclusive, que sofreram AVC assim como eu. E a maioria delas são mulheres, né, sofrendo estresse em casa, né, sobrecarga emocional, enfim. Então eu tenho percebido realmente isso, que picos de estresse eles realmente podem causar problemas sérios, né, como o meu no caso. Ter uma vida ativa, como a que você tinha, né, regada de exercício físico, alimentação, dieta, te ajudou na sua recuperação, na forma como você também, lidou com o pós-AVC? Sim, sem dúvida. Nesse momento, assim, que eu tive o AVC, eu fiquei me perguntando e perguntando inclusive para Deus, né, o porquê de tudo isso, ou para quê tudo isso, né, sendo que eu tinha uma vida tão, assim, ativa, regrada, porque falam: "Não fuma porque senão causa AVC, não bebe porque causa AVC, Sim. faz atividade física porque causa AVC". E eu, não fumante, não alcoólatra, né, atividade física diária, sofri o AVC.
Mas, eu entendi várias coisas depois disso e também a minha recuperação, ela foi extremamente rápida, assustadoramente rápida, inclusive os fisioterapeutas, médicos que me acompanham, eles viram que realmente a minha evolução foi muito mais rápida, porque eu tinha uma qualidade física adequada, né. Apesar de ter perdido vários quilos numa dessa, né, de falta de atividade física intensa, porém, acredita-se que eu realmente me recuperei muito rapidamente por conta disso. E hoje é inclusive o que eu prego lá nas minhas redes sociais, né, para as pessoas, inclusive, né, uma vida ativa, porque não se sabe o que pode acontecer, né, e você realmente se recupera mais rápido. E isso sim é comprovado, né, que as pessoas elas saem mais rápido de UTIs, por exemplo, tendo uma qualidade muscular melhor do que aquelas Uhum. que não têm. Caraca, então, assim, não pode evitar que aconteça, né? Até porque podem vir, coisas podem vir de outros fatores, como estresse, como você Exato. disse, mas pode ser mais tranquilo, Pois é, digamos. a recuperação inclusive. E quais as adaptações que você teve que ter muitas adaptações no sentido de coisas motoras, então às vezes, sei lá, pegar alguma coisa ou dirigir, ou coisas às vezes que são ali básicas do cotidiano, você teve que ter essa adaptação? Sim, sem dúvida. Eu sou muito grata, né, pela minha condição, financeira, até porque Uhum. fui eu que construí também tudo isso, né, minha família que me apoiou sempre, mas desde o início, né, em casa, a gente instalou, eh, aqueles nossa, agora me Pe- De, de, pe- Como de chama? pegar assim, como se chama? os apoia agora fugiu o nome. Apoiadores, Os apoiadores. apoiadores no banheiro, meu pai, meu cunhado instalou tudo aquilo, forraram todo o chão. No início, quando eu não conseguia andar, não conseguia tomar banho sozinha, né, então minha mãe me ajudava. Chuveiro, foi tudo adaptado, né. Hoje em dia eu adaptei o carro, né, então eu tenho que ter o carro adaptado, minha casa é adaptada também, né, porque eu tive que colocar um fogão que não me queimasse, porque eu comecei a me queimar inteira do lado esquerdo, como eu não sinto direito o meu lado esquerdo, eu comecei a me cortar, a me queimar, então eu tive que trocar o fogão, né, lava louça, porque eu não consigo segurar direito com a mão esquerda. Enfim, também tive que providenciar relógio, porque se por um acaso acontecer alguma coisa, eu passar mal, né, a minha família é avisada. No trabalho também adaptei muito a questão da minha rotina, a dinâmica do trabalho ali do consultório, para que eu conseguisse trabalhar mais de casa, porque vira e mexe eu preciso deitar por conta da dor intensa que eu tenho na perna, principalmente. Então foram várias Várias adaptações que eu fiz. adaptações. E quais são as terapias fonoaudiológicas, inclusive, que você fez pós o AVC e que você também ajuda as pessoas? Bom, logo depois do AVC eu tive disfagia, que eu não mencionei ainda, que é a dificuldade de deglutir. Então eu engasgava um pouco, né? Então eu fiz algumas estratégias para não engasgar e começar a falar com um pouquinho mais de velocidade, né, com altura, apesar de que eu sempre falei muito baixo e vou continuar falando baixo, mas isso piorou bastante. Então, exercícios musculares na face, na língua, vocais e tudo mais. E hoje eu faço terapia às quartas-feiras, eu ofereço terapia às quartas-feiras para pessoas que tiveram sequelas pós-AVC, Que né, lá legal. no meu Instagram, né, que é um grupo, ele é um grupo selecionado só para pessoas que sofreram AVC também. Olha só que Ai, legal. gente, que incrível, porque hoje você faz alguns atendimentos mais específicos, enfim, você começou a ajudar um pouco essas pessoas. Você já fazia isso para AVC, esses atendimentos mais voltados para isso, ou foi depois que você teve o AVC que você começou a inserir olhar um pouquinho mais com mais de cuidado, vamos dizer assim, para essas pessoas que também estão passando por isso? Eu acho que essa é exatamente a expressão, né, Uhum, um olhar com cuidado, porque uhum. a partir do momento que a gente se coloca no lugar do paciente, né, sentir o que ele sente não só em relação às dificuldades fonoaudiológicas, mas tá com aquela sequela, né, ter essa dificuldade, o sentimento, assim, é diferente, é inexplicável, né. Então, assim, eu me colocando no lugar, né, então eu quis oferecer essa modalidade, principalmente para aquelas pessoas que não têm o acesso a esse tipo de tratamento. É assim, não é um tratamento personalizado fonoaudiológico, ele tem três etapas que elas são bem amplas, porque as sequelas pós-AVC, elas podem ser diversas, não é uma específica. Eu tenho uma sequela, né, a Aparecida tem uma sequela diferente que é mais grave, né, a Jocilene outra. Então, assim,
para não deixar muito global também, eu dividi em 3 etapas, né, e aí eu ofereço essa terapia que inclusive ela é gratuita, né, e hoje eu conto com mais de 200 pacientes ali Meu! no grupo. E além daqueles que ainda não, né, não conseguiram acompanhar, porque é um pouquinho complicado, né, essa coisa ainda, né, de rede social, de estar no Close Friends, né, pedir, solicitar ali a entrada e tudo mais. Eu sei que é um pouquinho complicado, eles pedem para emitir os exercícios, mas existe toda uma regra de Conselho Federal de Fono, né, que eu sigo e que daí eu não posso enviar exercícios nem nada disso. Então, por isso que ela precisa ter algumas regras ali estabelecidas. Meu, mas 200 Que incrível. pessoas. Nossa, incrível. incrível. E que venham muito mais, né? Sim, Que sim, você possa inclusive hoje ajudar. preciso postar. Já tô atrasada, inclusive. Nossa, olha como são os propósitos de Deus na nossa vida, né? Exato. Usar de você uma pessoa com tanto conhecimento fonoaudiológico, né? Usando da ferramenta do seu trabalho para ajudar as pessoas, para vivenciar e ajudar as pessoas com isso, né? Muito bom, Bacana. muito bom. E você é especialista em motricidade orofacial, né? Que é uma especialidade que pode ajudar e muito no pós-AVC. E você transformou isso em uma forma de conteúdo na rede social, como você disse, gratuita, né? Todas as pessoas, então, elas podem entrar no seu Close Friends. Tipo, solicitar acesso. Sim, sim, que sofreram AVC, né. Que sofreram AVC. Legal. Achei incrível isso. Não é? É que às vezes a gente questiona, né? No fim, algumas, como você disse, né? A gente passa às vezes por algumas situações, dificuldades, enfim, que a gente questiona, né? O porquê. E no fim, apesar de difícil, né? Isso não tira a dificuldade do processo, mas no fim sempre tem um propósito em alguma coisa, Sim. né? E eu fico imaginando essas pessoas que têm acesso a isso, porque é muito difícil, né? As pessoas que não conseguem, às vezes, ter um tratamento. E você tá passando pelo que essas pessoas estão passando e conseguir disponibilizar o seu conhecimento, o seu tempo para ajudar, cara, isso é muito incrível. E não só as Sensacional. pessoas que têm carência socioeconômica também, mas uma carência afetiva, emocional. Tem muita gente ali que tem condições, inclusive faz fonoterapia individual, que é o melhor, né, que é o mais Sim, sim. recomendável, porém que elas têm uma carência ali de ver que uma pessoa que está conseguindo andar, dirigir, ter vida, eu também posso, né? Então eu também consigo, eu também quero. Então isso acho que para mim é o mais motivador nesse meu trabalho, sabe? De fazer com que as pessoas elas enxerguem que tem vida depois do AVC também. Como que você lidou, enfim, com essas suas outras versões, né, que a gente fala, a versão mãe, a versão, enfim, profissional, Empresária. empresária, tudo. Como que foi esse voltar e talvez desacelerar, talvez colocar prioridades em algumas coisas, porque eu acho que deve ser uma mudança que te faz refletir muito, né? E faz você olhar para as coisas de uma outra forma. Como que foi esse processo da volta, assim, além das adaptações físicas, né? Mas desse olhar de preciso desacelerar aqui, preciso dar prioridade para isso, como que foi? Esse foi um processo lento e muito doloroso para falar bem a verdade, né. Foram dias e semanas ali na cama sem conseguir se mexer, Nossa. de repente sem conseguir se levantar, né, e nos demais dias conseguir se levantar, se mexer e repensar, reavaliar, né, refazer toda a dinâmica. Então eu sempre fui muito ativa, muito acelerada, meu cérebro era aquela coisa que não parava, parece que tem 300 abas Abas ali no abertas. computador Nossa, me abertas. identifico. Então, eu li muito sobre isso e síndrome do pensamento acelerado é perigosíssimo realmente, né? Então, medicação era algo que eu era muito contra. Porém, as medicações elas me ajudaram muito, mas essa coisa de refletir, refazer, repensar, falando, não, para. Eu ainda tenho minha vida, eu ainda tenho pessoas, né, que esperam de mim alguma coisa, né? Dependem de mim, inclusive minha filha, minha família, né, então isso me motivou para poder continuar. Então acho que isso daí, desacelerar foi o fator, assim, chave, Chave. né, inclusive hoje ainda, assim, né, eu procuro se eu não desacelero, meu corpo para. Minha perna fica dura, enrijecida, que eu não consigo nem me mexer. Sábado mesmo eu quase caí porque ela virou uma pedra, né, então tá, já entendi, então vamos parar de Já entendi o novo. recado. Vamos parar, vamos rever, vamos refazer. Então é isso. Agora é o tempo todo, né? Revendo, refazendo. Eu acho que nessa desaceleração, as coisas começaram, inclusive, a fluir melhor na minha vida pessoal, na minha relação com a minha filha, Que na bom. minha profissão. E, sinceramente, foi algo assim fantástico.
tudo, assim, na minha vida melhorou, apesar das dificuldades e limitações físicas. Nossa, é muito resiliente, É, né? É muito resiliência tudo que você passou e faz tão pouco tempo, querendo fa ou não, 10 meses é tão recente, né? Uhum. E eu vi no seu Instagram que você participou do 32º Congresso de Fonoaudiologia Isso. como palestrante. Então, fui convidada para contar a minha história, né, e Que contar legal. inclusive como que foi essa trajetória profissional, né, inclusive não, para isso, né, contar como foi a trajetória profissional depois de ter tido AVC, foi bem legal. Uau! E para fonoaudiológicos, Sim, estudantes. fonoaudiólogos Fonoaudio e também fonoaudiólogos estudantes. e estudantes. Uau! Legal, né? Você tá treinando? Tá fazendo algum tipo de exercício físico? Você já pode, não pode? Como é que tá essa Ixi, questão? exercício físico, desde quando eu estava na UTI, eu já perguntava para o médico se eu podia voltar. Ele: "Calma". E aí, assim, uma semana depois, eu indo no consultório dele, aí: "Mãe, hoje eu não quero ir de cadeira de roda, porque se eu for de cadeira de roda, ele não vai deixar eu nem dirigir, muito menos treinar". E eu chorava, porque ele não deixava eu treinar, porque minha pressão ainda estava alta. E eu reiniciei meus treinos com uns 18 dias pós-AVC. Eu fui pra academia sem Cíntia! conseguir andar, o Guilherme me segurando de um lado, aí eu contratei um personal, ele me segurando de outro. Eu pedi pro meu personal, Lemuel, inclusive, algumas filmagens, porque eu não conseguia andar dentro da academia ainda. Ele fazia alguns exercícios que era para simular, assim, sair da cama sozinha, mas eu queria estar naquele ambiente da academia, de querer fazer alguma coisa, porque isso estava me consumindo. Então, até hoje, né, eu ainda faço academia, né, faço musculação para Musculação. fortalecer. Olha, fisioterapia? Fisioterapia também. Fisioterapia, Uau! É que eu terapia. imagino, assim, você treina todo dia, regradinho, de repente você tem que parar tudo. Nossa, são muitos processos, né, que deve passar na cabeça. Exato. E Muita coisa. principalmente quando o treino, ele já não tem mais aquele lugar de estético, ele já tem um fim mais mental, Sim. né? Eu acho que isso, quando você para, é pior ainda, porque o corpo ainda tá ali, né? Ainda depois você recupera, mas o mental você fica, ai meu Deus do céu. Alguém me dá um peso aí pra fazer os agachamentos? É isso. Pra eu ir fazendo aqui, ó, Muito, Ai, muito mãe. bom. Vamos lá. Qual conselho de vida, ou enfim, para quem tá passando por isso, você deixaria aqui para uma mulher que tá passando, pelo mesmo processo que você tá passando agora, ou para que. Ou que tenha sido uma lição para você muito importante de vida, assim, ter passado por isso. Uma mensagem que às vezes ficou importante para você dessa história. Qual você daria uma mensagem para essas mulheres? Olha, eu pareço ser muito séria, mas eu vou falar de uma forma bastante Aham. coloquial, né? A minha fisioterapeuta lá em casa falou: "Você tá com pressa?" Eu não tô com pressa. Isso me mexeu muito comigo, sabe? Tipo, por que você tá com pressa? Não tem necessidade de ter pressa, né? As coisas elas vão acontecer no momento que precisam acontecer e a gente não quer esperar, não quer deixar os outros fazerem, não quer deixar fluir. Então, não precisa ter pressa. Eu acho que era essa que me tocou mais no momento que eu tive AVC, durante a recuperação. Eu acho que é isso que é o mais importante, o ponto principal, né, Para que a gente corre desacelerar. tanto, né? Uau! Nossa, aí ela tava falando e eu tava aqui arrepiada, cara, porque é isso, é um compromisso atrás do outro, já no agora, já pensando o que vai acontecer depois, e depois, o depois, e depois, e no outro dia, e no outro mês, e meu Deus, e aí a vida tá passando tão rápido. Sim, Com todo mundo que a gente conversa, acho que tem a mesma sensação de que os dias estão voando. Exceto sua avó, né, amiga? Exceto a minha avó. Esses dias, a minha avó tem 94 anos. Glória a Deus, quanta saúde pra Coisa essa mais mulher, viu? Porque linda. até de horta ela cuida. Conversando com ela e eu, com essa minha curiosidade, falei, vó, era assim? Como que era quando você era jovem, né? Lá atrás, como que era? Passava tudo tão rápido assim? Ela, não. Os dias não passavam como passam hoje, não. Hoje tá tudo tão rápido, antes era calmo, tranquilo. Nossa, o mês demorava uma eternidade pra passar. A gente, né, eles tinham o hábito de fazer tudo, né, no sítio, então era tudo que precisava, tinha que fazer no sítio. O seu avô, ele ia para a cidade para comprar 3 coisas: sal, gordura, acho que era gordura vegetal, alguma coisa, né, ou gordura de O banho, banha, não né? Que às banha, vezes. e que era uma outra, já faz um tempo que eu conversei com ela sobre isso, era para acender fogo. Eu comentei com você, né? Uhum, uhum.
era isso. Porque o resto, tudo eles tinham lá. Eles Então, era uma proviam. vida, assim, bem mais calma, bem Tranquila, mais né? tranquila. E por isso que ela tem 94 anos, gente, com uma saúde de ferro. Uhum. Cara, eu fiquei impressionada. Foi uma lição mesmo conversar com a minha avó esse dia. Olha, nem você esqueceu. Não, ficou marcado em mim, porque realmente a gente não para, né? A gente quer o tempo todo acelerado e agora com a internet, com o digital, tudo, né? A facilidade, enfim, a gente tá o tempo todo atrás de tudo. Nossa, E e no falando fim, pra em que a gente tá internet, correndo? o seu conteúdo é muito legal, né, Cíntia? Obrigada. Nossa, muito show. Eu vejo que você tem bastante engajamento também, assim, as pessoas comentando. Super bacana. Tem planos? Quais são os seus planos futuros aí pra essa parte sua profissional? Eu não tenho muitas ideias, né? Eu acho que hoje eu vivo mais o hoje, né? Eu vou trabalhando mais no hoje e não vou colocando muitas metas que isso acaba estressando também a gente. Aham. Então, metas mais a médio prazo, nada muito a longo prazo, são sonhos, né? De ser feliz, de fazer a minha vida feliz, tranquila, né? Com minha filha, né? Que ela seja feliz também. Mas isso são as metas longo prazo. Agora, médio prazo, profissional é mais viver o hoje mesmo, trabalhar com o que eu tenho, a contribuir com os meus colaboradores que também trabalham lá comigo. Isso que está no meu plano atualmente. Legal. Todas as pessoas precisam de uma fono? Não necessariamente, mas a comunicação hoje em dia está muito em alta, né? Então, trabalhar com comunicação, né, os fonoaudiólogos estão abraçando bastante essa área. E isso que está bem legal, né? Tem muita gente, muito adulto nos procurando nessa área para melhorar a comunicação, a oratória, a articulação. Isso está bem bacana. Então, por isso que hoje em dia os fonoaudiólogos estão mais em ascensão, eu acho. Nossa, a fonoaudiologia tá um boom Tá, e é né? muito Verdade. legal. Tem algum exercício que você indicaria, assim, que sirva para comunicadores para fazerem em casa, assim? Olha, acredito que os exercícios da minha etapa 1 do pós-AVC, eles ajudariam bastante, né? Que são exercícios basicamente de mobilidade orofacial, né? Que eles envolvem bochecha, lábios e língua, né? Basicamente movimentar, né? Fazer movimentos amplos, né? Como se fosse um muá. Ah, Caramba, mexe mesmo. Esperei. nossa, cara, mexe Tomar tudo. cuidado para não doer. Isso solta bastante a articulação, né? A musculatura, mobiliza também e ativa a musculatura da face que vocês vão usar para comunicação. Esse é um exercício básico. Ó, Estalar a vez língua agora também é que a gente- interessante. E uma recomendação é não utilizar alimentos lácteos antes de começar a falar, né? Porque eles aumentam a produção de muco, né? Chocolate, leite, elas aumentam a produção de muco, então você fica com aquela saliva mais espessa, pigarro, tem que ficar deglutindo a saliva várias vezes. Então, para os comunicadores é interessante essas recomendações. olha só, vai vendo aí, Amei! comunicadores. Amiga, antes de gravar o podcast sempre, tá? Se eu ver você tomando leite, deixa Eu não você tomo leite. comendo queijo, que eu sei que você é chegada. Ah, um queijinho só mesmo. Muito legal. Agora é a hora Do do Manda nosso Bola. Manda Bola. Com vocês, Manda Bola. Vou te explicar, tá, Cíntia? É um quadro aqui no nosso programa que são perguntas rápidas e respostas rápidas. A gente sempre dá uma enrolada, mas na teoria era pra ser assim. A gente dá uma enrolada a mais, mas tudo bem. Quer começar, não? Vai. Um esporte para a vida. Musculação. Nossa, eu jurava que você ia falar crossfit. Será crossfiteira? É sim, crossfiteira não, praticava. Ah, não, pelos vídeos você era bem crossfiteira. Muito antigamente, sim. Alguns muitos anos atrás. Falei que nós sempre enrola, cara. Segunda, uma palavra em japonês e o seu significado. Arigato é obrigado, que todo mundo sabe. Arigato. Arigato. Um lugar no mundo. Minha casa. Arrasou. Quarta e última, uma linguagem do amor. Atos de serviço. É o seu? É o meu. Ah, tá na sua cara que você é atos de serviço, pelo É que você mesmo? faz, pelo seu propósito. Sim, Legal. claro. Quem teria um projeto igual ao seu se não fosse atos de serviço, a sua Legal. linguagem do amor? É verdade.
E agora a gente tem a pergunta mais simbólica deste programa, que é o que deu propósito para todo o programa, na verdade, que é, Cíntia, o que te motiva? O que me motiva é ainda poder ser luz na vida das pessoas, acho. Que lindo. Lindo. Cara, eu nunca vi um episódio tão prático e cheio de propósito. Prático. Muito. Que bom que foi prático. então, Muito, pra mim também. muito. Assim, o que eu senti, né? De vários pontos que faz a gente refletir, mesmo a gente não passando pelo mesmo, mas coisas que faz a gente parar e falar assim, nossa, deixa eu analisar minha rotina, deixa eu ver onde eu preciso parar, deixa eu ver o que eu preciso fazer. Porque eu acho que é isso, né? A gente vai vivendo esse agito e acho que essa questão da mente, né? De várias abas abertas é uma coisa que a gente tem conversado que tem sido unânime, assim, né? A gente tá pensando já no futuro e já tem uma meta e atrás de meta e bate meta e vai. E aí chega uma hora que a gente parece que não respira, né? E a gente fica nesse acelerado o tempo todo. E ter você aqui, eu acho que vai fazer todo mundo parar e repensar, olhar pra rotina, pensar, né? Por que tanta pressa? Então foi incrível ter você aqui. Obrigada. Sabe o que é o mais legal? É que a gente vai mergulhando nessa rotina doida e a gente vai achando que não tá acontecendo nada com o nosso corpo, né? É. Porque ele permanece no silêncio muitas vezes, né? Sim. Até ele estourar. Seu corpo Aquele dava meme, sinais? se você não parar, eu paro. Se você não- Seu corpo te dava sinais? Algum tipo de sinal, assim? Ou não? Isso que é o mais perigoso, né? E o meu médico falava, inclusive, se você tivesse feito exames prévios, Não ia todos, saber Não ia nada. inclusive eu saber sempre nada. fiz exame de sangue, não tomografia, né? Mas mesmo se eu tivesse Exame de tomografia, rotina não ali. teria aparecido nada, porque não tinha nenhum aneurisma, nada disso. Nada. Cara, foi realmente um pico Foi. de estresse, assim. Sim. Caramba. É que eu acho que o estresse, às vezes, ele não dá um sinal, assim, ou às vezes até a gente, né? Nossa, mas eu não tô estressada, mas a gente está Aí sobrecarregada, você olha, o olho tá aqui, né? ó, assim, ó, tremendo. Eu não tô estressada. O glóbulo tá cansado de tanto que treme. Tá, tipo assim, porque às vezes a gente vai achando normal. É. Eu acho que é isso, a gente vai achando normal, a gente acostuma a viver assim, né? E o que a gente não acha. Uma coisa que a gente não acha normal é parar. Exato. Porque quantas vezes a gente não conversa, que às vezes a gente tá assim num dia mais tranquilo, ou que a gente não tá trabalhando e tal, e a gente fala assim: nossa, não tô me sentindo produtiva hoje. Mãe se É. sente muito assim. Se ela senta no sofá, ela já começa a se sentir culpada. O que será que eu tinha que estar fazendo porque eu tô aqui no sofá? E não, você pode estar ali no sofá, curtindo seu momento, inclusive é necessário, né? Nesse dia da academia, né, esse dia da academia eu já fui cansada para lá. Mas crossfiteiro tem muito dessa ideia aí. Eu vou para desestressar, descarregar. E eu fazia muito isso, né? Achava que estava com dor de cabeça, vai passar no treino. Eu tô muito cansada, eu vou treinar. Hoje em dia, não. Se eu tô muito cansada, se eu tô com dor, eu não vou treinar. Porque eu sei que isso pode vir a me prejudicar. Às vezes esse cansaço, ele já tá querendo te Já tá dizer, te dá uma dando parada, não é sinais. nem pra treinar. É. Acho que é escutar um pouquinho mais o nosso corpo, É. né? Uhum. Você sabe que a yoga, ela faz muito isso, né? Tipo, é o único momento que você tem pra parar ali, pra refletir, sentir. A gente foi, aquela aula que a gente fez, eu senti músculos que eu nem sabia que existiam no meu corpo, que a gente alongou aquele dia. Falei, gente, quanto tempo faz que eu não ativava essa musculatura? Acho que nunca foi ativada na vida. E parar pra perceber a respiração, né? Prestar atenção na respiração. Sim. Coisas que a gente não para, né? Pra sentir, pra escutar o corpo. Se a vida já é automática, que dirá a gente no automático do próprio corpo, né? Você tem algum hobby? Meu hobby é leitura, né? Treinar. Gosto bastante de Treinar ler. tá sempre. Treinar tá sempre na pauta. Treinar. Muito bom, muito bom. Cíntia, muito obrigada pelo seu agradeço. tempo, por você estar aqui. A gente ficou muito honrada por você ter aceitado o nosso convite. A gente sentia que essa pauta poderia ajudar muitas mulheres. E a gente tem muito ido nessa toada, assim, de priorizar o que realmente importa, né? Que é a nossa saúde, a nossa energia, a nossa conexão, sem pressa. E eu tenho certeza que a sua história vai motivar e vai ajudar muitas mulheres, Fazer viu? muitas eu mulheres espero muito. pensarem. Obrigada pelo convite, gente. Parabéns pela sua jornada.
que apesar de não ser fácil, né, ela vem para motivar muitas pessoas, que Deus continue te usando, te abençoando, fazendo você melhorar cada vez mais. E obrigada de estar aqui, foi um prazer conhecer Eu você. que agradeço. Muito Se com obrigada. 10 meses você tá assim, Gente, daqui a gente pouco você já tá no voando. CrossFit de novo. Deus quiser. CrossFit não, mas se Deus quiser. Arrasou. Agora a gente olha pra aquela câmera ali no meio, a gente se despede das meninas. Um beijo, tchau, até a próxima. Não esquece de comentar, hein? Pra gente saber o que você achou. Manda uma mensagem pra Cíntia. Beijo.